Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. 21:17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca se enriquecerá. Eu estou enxergando mais clareza que estamos nos últimos dias. Porque para trazer cristãos que dizem ser cristãos para o mundo espiritual, que dificuldade. Quer trazer para o mundo invisível, há uma recusa incrível, uma resistência incrível. No trabalho, principalmente. Porque nós tentamos fazer de tudo para deixar nossa consciência em paz. Isso é obra da carne. Quem deixa a consciência em paz verdadeiramente é o Espírito Santo. Mas nós queremos trazer paz para a nossa mente. E como ficar falando só de Deus, em tudo dai graça. É verdade. Em tudo dai graça, mas usam isso de uma certa forma sem sentido. Graças a Deus que o câncer foi curado. Graças a Deus que eu arrumei um trabalho. Graças a Deus que eu vendi minha casa. Graças a Deus que eu comprei uma casa. Perceba que é graças a Deus só para o meu benefício. Só para coisas que eu me sinto bem. Conquista minha. Mas a Bíblia, quando fala em tudo dai graça com aquilo que ninguém quer passar. A igreja estava sofrendo. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, graças a Deus é que eles estavam perdendo as casas. Graças a Deus que estavam matando eles tomando chibatada. Em tudo dai graça. Estavam perseguindo eles. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus que o pecador se arrependeu. Amém. Graças a Deus que eu estou andando no caminho do Senhor. Então, graças a Deus ficou banal. Mas só dá para dar graças a Deus, segundo a Bíblia, em Cristo. Fora de Cristo, ninguém consegue chegar a Deus. Porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, graças a Deus, sem Jesus, esquece. Então, graças a Deus, sem o Espírito Santo na alma, pode esquecer. Deus não existe. Amém? E o mundo espiritual chegou. A Bíblia diz que nós somos casa espiritual porque pela fé em Jesus. E o texto que nós lemos, nós vemos aqui que quem ama o mundo, os prazeres, o azeite, o vinho, são coisas de materiais. Vão padecer necessidade, nunca vai ficar rico. Nós lemos aqui. E nós lemos também que o justo vai comer, beber e a alma vai ficar farta. Quem são os justos? Aqueles que passaram a ter fé em Jesus, que entregou sua vida a Jesus, entregou sua alma verdadeiramente, plenamente aos cuidados desse Senhor. Todos aqueles que recebeu Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Amém? Porque as coisas para o cristão que vai subir só tem sentido em Cristo. Cristo é tudo. E alguns irmãos, dias trabalhosos mesmo, quer falar de Moisés, quer falar de Abraão, quer falar de Davi, quer falar de
Abinadab, quer falar de todos eles, mas segundo a Bíblia, é em Cristo que eu sou salvo. Todos nós, amém? A Bíblia diz que nós somos predestinados a parecer, ficar igualzinho o Senhor Jesus. E o Espírito Santo que faz essa obra. O corpo é de Cristo. Quando a Bíblia diz assim, ó, o corpo é de Cristo, mas o corpo é de Cristo, separando tudo de Cristo. O corpo é de Cristo, amém? E pela fé no Senhor Jesus, as coisas acontecem, amém? E a Bíblia diz que acontece como? Porque todos nós, sem Jesus, toda a humanidade sem Jesus, nós somos pecadores, sem Cristo. Sem Cristo. E a Bíblia diz que há um momento em que há festa no céu, quando um pecador se arrepende. Amém? Quando um pecador se arrepende. Quem se arrepende? O pecador. Amém? Então é simples assim. Mas só tem... Quem se arrepende? O pecador. De seus pecados. E se arrepende, a bondade de Deus em Cristo Jesus que me leva a esse arrependimento. A bondade de Deus, o amor de Deus me leva a me ficar contrito e pedir perdão pelos pecados que eu cometi. Amém? E a Bíblia diz que há festa no céu. Então não há festa no céu quando eu compro carro, não há festa no céu. Não, é quando um pecador se arrepende. É a única maneira de produzir festa no céu. A Bíblia diz, Jesus falou que é quando um pecador se arrepende. E diz que esse se arrepende, o que se arrepende se torna justo. E o justo se alimenta de quem? Ele sabe que foi a bondade de Deus em Cristo que levou ele ao arrependimento. Ele passou a amar aquele que morreu por ele. Ama o que morreu por ele. E o Senhor Jesus disse que quem beber do meu sangue e comer da minha carne, viverá por mim. E nunca mais terá sede nem fome. Opa! Necessidade suprida na alma. Então o justo vai ficar com a alma satisfeita. O justo vai ser preenchido. O justo não falta nada na alma dele. O justo vai ficar rico espiritualmente, enriquecerá. Quem não ama nada desse mundo, quem não ama vai ser notório as riquezas de Deus na alma. É a Bíblia que diz. E nós temos que parar de falar, ficar falando o que nós pensamos, ficar jogando conversa, e tem tantos versículos na Bíblia para não deixar ninguém ficar falando por conta própria. E todos esses versículos foram inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz para mim e para todos: ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito só fala através da palavra. Mais de ninguém, ele fala através da palavra. Ele só está agindo se quem está falando estiver falando dos versículos que ele inspirou. Amém? Segundo a Bíblia, quem não ama mais nada desse mundo vai levar uma vida rica com as coisas espirituais. Amém? Amém ou não amém? Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Se vai suprir, eu vou ser preenchido. Quem? Jesus. Amém? E a Bíblia diz que pela fé em Jesus, Ele me colocou nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais não tem matéria. Não tem matéria. É tudo espiritual. A vida eterna é a vida espiritual. Aquela passagem que o apóstolo Paulo fala para eles assim: ó, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Entendeu? Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Amém, irmão? Para eles entenderem, porque eles eram carnais, não eram espirituais. Amém? Então, em nome de Jesus, já passou da hora
a igreja espalhada na face da terra, para vir para o mundo espiritual. Não ficar no terreno, porque no terreno ficou os israelitas. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, o muro de Jericó foi destruído. Então o mundo físico era Canaã terrena, mas chegou a Canaã celestial. O homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. O mundo espiritual chegou com Cristo. A nossa salvação começou com algo sobre-humano. Um homem nascendo do ventre de uma mulher sem a participação do homem. Quem é gerado pelo Espírito entrou nesse mundo espiritual sem a participação nossa. Porque já começa com arrependimento, que nós não geramos isso. É o amor de Deus que gera o arrependimento. É algo sobre-humano que entra na alma. E depois esse ser divino, essa união mística, com a presença dele, vai fazendo a obra em nossa alma. Amém? Filipenses 4, 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, amém? É a riqueza de Deus, já pensou materializar isso, irmão? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Cristão materializando as riquezas de Deus. Riquezas de Deus não tem nada a ver com essa terra, irmão. A riqueza dele que ele deixou para a gente são as frutas, para a gente comer. Amém? Que alimenta. Lembra lá no jardim do Éden, o que tinha que ele criou para eles? A Bíblia fala do fruto. Fruto o quê? Das árvores. Riqueza, matéria de Deus. Fruta. Fruta. Na terra, fruta. Segundo a Bíblia, todo o resto é invenção do homem. O amor do Pai não está aí. Olha o mundo espiritual. Eu compro, mas como se não comprasse. Eu uso como se não usasse. Não significa nada para mim. Aí eu entrei no mundo espiritual. A cobiça é o céu. A cobiça é a riqueza da glória. Paulo falou que queria morrer, estar com Cristo. O mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo. O mundo não significava nada para ele, o mundo não gostava mais dele e muito menos ele do mundo, porque quem não ama o mundo odeia. Amém? Jesus revelou que não amava o mundo, não os seres humanos. O mundo matou ele. O cristão anda diferente. A Bíblia diz que existe algo que vence o mundo com seus prazeres, com tudo que o homem criou, é um adversário. E sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé é em Jesus. Para vencer o mundo, existe um adversário a ser batido, o mundo. Amém? E o príncipe desse mundo é o diabo. O mundo todo já é no maligno. Qual é a vitória que vence o mundo, a matéria, o sistema? A nossa fé. Mas não tem como vencer o mundo duro, pobre. Aí Deus deu as riquezas da glória para vencer o mundo. Quem é que vence o mundo? A nossa fé, porque com a nossa fé em Jesus, as riquezas da glória entram na alma. Sou preenchido, estou farto, estou cheio da presença. O mundo não me toca mais, os vícios. Funciona assim. Porque onde entrou a riqueza da glória e ela vai crescendo, nunca vocês vão ser ociosos, nunca, jamais. E é assim que nós vamos ter acesso à glória, poder entrar. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Temor de Deus. Tem que existir o temor de Deus para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não querer errar, não ficar
tentando argumentações para ficar em paz na mente. Só o Espírito Santo traz a verdadeira paz. Amém? Louvado seja Deus. No 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. As necessidades supridas é em glória. Tem algo a mais do que essa terra. É em glória, é espiritual. Vai sobressair todas as outras coisas. É em glória, de acordo com o padrão dele. Amém? Que só podemos receber através de Cristo. Só dá para receber por Cristo. E por Cristo, lembra, Filipenses capítulo 2, ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E na forma de servo, aniquilou-se também, veio a ser homem como nós. E na forma de homem como nós, homem como? Você se inclui aqui? Inclui? Eu também. Como nós, humilhou-se a si mesmo. Sabe como? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como nós. Então nós podemos. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se houver o mesmo sentimento, essas riquezas chegam para nós, porque é por Cristo que nós recebemos ela. Suprirá as riquezas, amém? Riqueza não tem nada a ver, perdendo muito tempo com conversa fiada. O mundo espiritual chegou para preencher a nossa alma e nós ficarmos andando por aí satisfeitos. Não fracos, como se não tivéssemos nada, mas fortes porque recebemos tudo. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, ricos na fé, pobre para o mundo, pobre, não tem mais pecado, não tem pecado, não tenho mais preguiça, pobre no desejo da minha carne, mas rico na fé. Rico com as riquezas da glória, paciência, bondade, longanimidade, mansidão. Ricos para vencer o mundo que é um adversário. E a pessoa, um montão de cristão que só em falar de morte já, Deus me livre. Vamos repreender isso em nome de Jesus, irmão? Em Cristo ele nos colocou nas regiões celestiais. Isso é um mundo invisível, isso é mistério. É por causa da nossa união com o sobre-humano, o divino, nós fomos para regiões celestiais pela fé em Jesus. E vamos revelar se nós estamos lá. Amém? Em Efésios 1, no 5 diz assim, e nos predestinou, capítulo 1, verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém, irmão? Quando estiver lendo a Bíblia e escutando, ainda mais as cartas, que é as riquezas da glória para nós, o Espírito Santo revelou as cartas, para nos conceder as riquezas que veio através de Cristo, amém? É riqueza porque quando nós falamos, quando nós agimos, nós revelamos o que está... A Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Quando nós revelamos, quando nós falávamos antes de Cristo, decidíamos, nós mostrávamos onde estavam nossos corações. Nas riquezas dos prazeres, da glória aqui desse mundo. É isso, trabalho, dinheiro, vícios, é o que o mundo dá, é o que o mundo está aí dando. Mas quando entra Jesus e as decisões, as palavras, os pensamentos, a manifestação vai revelar de onde nós somos. Isso a Bíblia diz, sempre fala assim, em Cristo, por Cristo, porque sem Cristo esquece. Essa é a falha, porque se eu falar sempre de Jesus, como diz a Bíblia, não tem como eu aparecer.
Não tem. Se eu falar de Jesus como diz a Bíblia, o Novo Testamento, não tem como eu aparecer, porque eu deixo Jesus de lado. É o único meio de eu aparecer, de eu ficar querendo convencer alguém através da minha capacidade. Mas quando eu apresento Cristo, se aquela pessoa aceitar, verdadeiramente ela teve um encontro com Cristo. Quero isso, eu quero que ela tenha um encontro comigo, eu quero que seja exaltado. E quem faz isso vai arrumar problema, se apresentar sempre Jesus. E a pessoa, eu estou conversando, ele está conversando comigo, eu boto Jesus na minha frente, Jesus na minha frente tira a minha glória e tira a glória dele. Isso é o caos para o homem. Isso é o caos, não poder aparecer. Por isso que o diabo só teve uma maneira, o diabo é poderoso, irmão. Ele é contra os seres humanos, não temos a menor chance contra ele. Quantos anos ele tem? Ele conhece muito mais tudo do que todos nós. A gente sozinho é impossível. O diabo brinca com a gente. Brinca. Jesus, diante dele, quando usou a Bíblia, ele tem que sair. Se eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem também em vós, é Jesus e a palavra. O diabo vê se Jesus está comigo. Com a palavra ele sabe quem está comigo. Ele consegue enxergar. Ele vê, conheço a Paulo e vós quem sois? Então ele sabe, onde tem Jesus e a palavra, não tem poder das trevas que fica reinando. Não tem. Não tem carne que fique de pé. Não tem vício que fique de pé. Não tem medo que fique de pé. Onde Cristo e sua palavra se encontram. Não tem mais nada. Não tem. Em Cristo, por Cristo, tudo acontece na nossa alma. A verdadeira paz chega, o poder sobre-humano chega. Porque é por isso que diz, se o Filho vos libertar, não tenham dúvida, verdadeiramente sereis livres. Então é notório ver onde o Filho está. Onde o Filho está, lá vai uma vida solta, liberta de tudo. Crescendo na graça e no conhecimento. Se o Filho chegou, tudo sai. Porque o Filho não deixa nenhum mal na nossa alma. Porque quem come do pão e bebe do sangue, fica farto. Segundo a Bíblia, pela fé. E já precisou uma insistência. Por que a insistência de ficar falando coisas fora de Cristo? Porque quem aparece sou eu. Mas sabe como é que tem que começar? Com arrependimento, nós lemos. Para começar a fazer festa no céu, tem que ter o arrependimento primeiro. Para as coisas começarem a fluir, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No amado é Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Sangue de quem? Jesus. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Como? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Qual o propósito? Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que primeiros esperamos em Cristo. Tudo é Cristo. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Mas não tem como eu ter Jesus se eu não aceitá-lo de acordo com a palavra. Porque ele veio morrer por nós.
O sangue foi derramado por nós, pecadores. E eu tenho que aceitar isso, que eu era um pecador viciado, sujo, imundo. E o santo justo morreu por mim. Para receber, para ser farto a minha alma, não ficar titubeando, essa inconstância do inferno. Jesus vem e tira todo o mal da nossa alma, pela fé nele. Então, se eu tenho dúvida, se eu não encontrei esse poder na minha alma, tem algo errado, eu vou. Jesus, tu é a solução para o meu problema. Eu vou conversar com ele, eu vou falar com ele, ele pode me ajudar para levar uma vida de glória, que ele nos... Nada material, nada. Amém? Nada, que ele foi o exemplo. Então, tudo que eu almejo tem que estar de acordo com Cristo. E é com Cristo que eu vou para as regiões celestiais começar a receber isso. Amém? O meu Deus suprirá tudo que falta na alma, não tem uma parte vazia que ele não venha preencher em Cristo. Agora, a obra do Espírito, glorificar o Senhor Jesus. E se Cristo estiver em mim, o Espírito Santo glorifica Jesus cada vez mais, me preenchendo com aquilo que eu preciso. Não é conhecimento, lembre-se, a Bíblia é bem clara. Ainda está valendo para o Evangelho isso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra do Evangelho sem o Espírito continua matando. Continua matando para aqueles que não se arrependeu, como diz a Bíblia. É muito pesado o Evangelho, as cartas, então eu me sinto sempre culpado, não consigo reagir. Aí o que eu vou? Começo a tomar atitude como os doutores da lei, que só conhecia a letra e começava a criticar, começava a questionar, começava a falar mal. Mas quem recebeu o Espírito também, porque o Espírito trouxe o amor. O Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações. Porque o conhecimento incha, mas o amor que edifica. Se através desse conhecimento, que eu era um pecador, que ele morreu por mim, essa verdade maravilhosa, esse amor maravilhoso, eu receber, como diz a Bíblia, e esse amor chega, eu amo porque ele me amou primeiro. E o amor edifica, a letra mata, o Espírito vivifica, porque o Espírito trouxe o amor supremo para habitar dentro de nós. Mas se a letra está me matando, viu a fuga para fugir das cartas, de qualquer forma, questionar, discutir, não aceitar, ou então puxar outros assuntos para sair das cartas, porque só está com a letra. Não aceitou que era um pecador corrupto. É isso que está escrito de forma plena, quando o nosso irmão desgraçado antes, miserável, perseguidor, assassino, homem mau, consentiu com a morte do santo Estevão, estava apoiando a morte de Estevão. Viu o que aconteceu com esse homem depois? Viu? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tudo que eu tinha, que eu defendia, que eu achava que era certo, não passa, foi uma grande perda, não passa de esterco pelo conhecimento do meu Senhor. Isso é entrar no mundo espiritual. Não dá para quem não dá para viver como Paulo, miserável homem que eu sou antes. É espiritual, porém eu sou carnal, por isso que não dá. Sabe por que não dá? Porque é carnal. Mas quando Paulo falou, mas o Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou. Opa, mudou. Verdade revelada, mal abandonado. E Cristo reinando em nossas vidas. Aí tem um mundo a ser vencido, um mundo de trevas, geração perversa. Últimos dias está o mal aí, está a carne querendo saltitar, fazer a minha vontade, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo. Porque eis que estarei convosco até a consumação do século. Vai vir as tentações, mas junto com as tentações é tudo humana. Tua cobiça, a tentação de ter alguma coisa, alguém te oferecer, é humana. Um prazer momentâneo, alguém te oferecer, é humana. Mas junto com a tentação, eu dou escape.
pela fé em Jesus. Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. 1 Coríntios 16, 22. E quem ama? Não, mas eu amo. Não, ele não deixa assim. Ele falou que quem ama obedece a palavra dele. Pela fé em Jesus, o mal sai de nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé em Jesus, segundo a Bíblia, eu posso agradar em tudo. Essa é a verdade da Bíblia. Todas as palavras minhas que eu tentar colocar para fugir dessa verdade vão me condenar no último dia. Eu sei que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. Se eu andar com essas riquezas faltando, eu estou dizendo que ele é o quê? Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, faz. Amém. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.